Olá, tudo bem? Aqui é a professora Daniele, da disciplina de Ginástica Geral, também conhecida como Ginástica para Todos. E hoje na nossa aula a gente vai estar conhecendo e recordando alguns elementos importantes que fazem parte para o entendimento do campo macro da ginástica e também entender esses elementos aplicados na ginástica. Então, na aula de hoje nós vamos conhecer 3 pontos. Conhecer e discutir 3 pontos. O primeiro, os possíveis campos de atuação da ginástica, que são 5, e a gente vai conhecer quais são eles. O segundo tópico, os objetivos da ginástica para todos. E, por fim, os princípios e valores que fundamentam a ginástica para todos. O que é importante ressaltar, todos os elementos se complementam, pensando no produto final que nós precisamos trazer para a ginástica geral, pensando na nossa disciplina também, que é a composição de uma coreografia, certo? Entendendo que a ginástica para todos ela não é competitiva, mas ela atrela elementos que fazem parte da ginástica de modo geral para o seu perfeito funcionamento. Então vamos lá. Pensando nos campos de atuação da ginástica, ok? Nós trabalhamos com 5 modalidades. Esses campos são campos de atuação mesmo, profissional. E a partir desses campos profissionais, os seus elementos que compõem as suas atividades, nós vamos trazer, de forma adaptada, pequenos fragmentos para o desenvolvimento da coreografia na ginástica geral. Mas isso a gente vai conversar mais para frente. Conhecendo rapidamente os campos de atuação, então nós temos o primeiro, a ginástica de condicionamento físico, que vai trabalhar diretamente na aquisição ou manutenção da condição física de um indivíduo, seja um ser humano normal ou seja até mesmo um atleta. Quando eu falo ser humano normal, é pessoas igual a nós, que buscamos o desenvolvimento do corpo, uma qualidade de vida voltada para esse condicionamento físico mais performático, ok? Então, podemos pegar como exemplo clássico as academias e os trabalhos que ali se desenvolvem. Então, a ginástica de condicionamento físico vai estar atrelado a um desses campos de atuação, certo? O segundo campo é o campo da competição, que é o campo que a gente já vem conversando ao longo das nossas aulas, que faz parte, que engloba, na verdade, as ginásticas esportivas, que são 5 que nós conhecemos aí, que é a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica acrobática, a ginástica de trampolim e a ginástica aeróbica. É bastante conhecida no nosso campo esportivo e olímpico, a ginástica aeróbica e a de trampolim é uma das que menos a gente conhece, né? Mas também faz parte desse grupo. Possui regras próprias, códigos próprios, faixa etária própria, então ela trabalha numa perspectiva de competir. Todos os movimentos que dela se tem é voltado na competição. O nosso terceiro campo é o chamado ginástica fisioterápica, que aí ele é responsável por utilizar os exercícios físicos na prevenção ou até mesmo no tratamento de algumas doenças. Então a gente atrela um outro campo de atuação. Percebam, esse campo da ginástica fisioterápica vai ter grande influência também do campo de condicionamento físico, uma vez que vai estar trabalhando com exercício físico, uma perspectiva de prevenção ou até mesmo de recuperação e tratamento, mas que tem a base no exercício a partir do fortalecimento e recuperação. Esse é um campo bastante utilizado, principalmente com atletas que estão em fase de recuperação a partir de uma lesão. Um exemplo, ok? Então, só para a gente ter uma ideia de campo de atuação. O quarto campo é a ginástica de consciência corporal, que aí vai reunir novas propostas de abordagem do corpo, conhecendo a partir das técnicas alternativas. Ginásticas um pouco mais suaves, então, elementos que visam trabalhar respiração, alongamento, flexibilidade e a própria consciência de tudo isso, ok? Na escola a gente trabalha bastante com isso, que é um dos primeiros elementos que nós utilizamos como proposta de trabalho com a criança, que ela se perceber no espaço, perceber seu corpo, as possibilidades de desenvolvimento com ele, de movimentos que a criança pode fazer, e aquilo que ela consegue também entender que é passível de melhora. Então, ginástica de consciência corporal também é um campo que tem crescido bastante dentro da nossa área. E o quinto e último,
que é a ginástica de demonstração, que é a ginástica para todos, ou ginástica geral, que é o que diz respeito à nossa disciplina. Por ela não ser uma ginástica de competição, e nem uma ginástica que vai visar nenhum elemento ao qual foi apresentado, ela é uma ginástica que vai atrelar todos os elementos de forma mais adaptada. A ginástica de demonstração, ela trabalha na perspectiva do lazer. Uma vez que ela trabalha na perspectiva do lazer, ela vai trazer, sim, atividades que vão visar consciência corporal, atividades que vão trabalhar exercícios físicos de forma adaptada, de forma inclusiva, mas que vai também trabalhar a questão da qualidade de vida por meio do lazer. Ela vai trazer atividades lúdicas, atividades que produzam prazer. Então, a ginástica para todos, ela vem com uma proposta de demonstrar a potencialidade de grupos variados, faixa etárias variadas, tendo como resultado final elementos gímnicos, que também vai atrelar elementos da cultura, outros elementos como dança, teatro, interpretação, enfim, aquilo que a gente já vem discutindo em aula. Então, o campo da ginástica de demonstração, querendo ou não, ela também vai trazer elementos desses outros campos de atuação da ginástica, contudo, de forma mais adaptada, uma perspectiva de prazer e lazer. Quando nós olhamos tudo isso aqui, vamos parar? Também precisamos entender que a ginástica para todos contém alguns objetivos, ok? Esses objetivos fundamentam o trabalho da ginástica para todos, que vai depois possibilitar que eu pegue elementos dos campos de atuação da ginástica, transforme esses movimentos, esses elementos físicos e corporais numa perspectiva mais adaptada e possibilite o trabalho de valorização corporal e também de qualidade de vida. Então, nós temos 6 objetivos macros que fundamentam a ginástica para todos. O primeiro, oportunizar a participação do maior número de pessoas em atividades físicas de lazer fundamentadas nas atividades gímnicas. Então, a partir dos elementos que fazem parte da educação física, atrelados à qualidade de vida, atividades físicas, que vai dar base para o lazer das pessoas que ali estão vivenciando. Os movimentos que a gente vai trazer são frutos das ginásticas de competição, que são conhecidos como elementos gímnicos. E aí, aproveita para valorizar o segundo objetivo, que é possibilitar as manifestações corporais por meio dessas atividades advindas da ginástica. O terceiro, oportunizar a autossuperação individual e coletiva, sem um parâmetro comparativo com os outros. Então, a partir da sua vivência individual, a sua percepção individual, ela não é desvalorizada. Então, a minha qualidade se atrela à qualidade do outro, que no coletivo se dá o todo da ginástica geral. Oportunizar o intercâmbio sociocultural entre os participantes, que é um elemento importante, que aí a gente atrela todas as experiências pessoais, trazendo ali uma culturalidade mais rica. Manter sempre o bem-estar do participante. Então, a ginástica para todos vai valorizar o prazer de quem participa, de quem vivencia. Não a tensão que muitas vezes é causada, por exemplo, numa ginástica de competição. E por último, oportunizar a valorização do trabalho coletivo sem deixar de valorizar a individualidade nesse contexto. Então, valorizamos o trabalho coletivo com grande ênfase, certo? O individual ele nunca vai ser esquecido. Contudo, o coletivo é o que dá a riqueza de todo o trabalho da ginástica para todos. Quando nós entendemos, nós vamos então entender os princípios e valores da ginástica geral, ou ginástica para todos, que são esses 5 grupos aqui que a gente já vem discutindo em aula. Valorização da cultura, diversidade, regras simples, criatividade e interação social. Então, os 6 objetivos se resumem nos 5 princípios que regem a ginástica para todos. E a aplicação dos campos de ginástica é possibilitar as experiências, as vivências, os movimentos, os elementos que compõem cada grupo, trazendo de forma adaptada, aplicando esses 5 princípios, compondo assim a coreografia, né, que é o produto final,
possibilitando uma interação social e valorização da cultura com grande riqueza. Para a gente finalizar, nós teremos esse artigo aqui, ó, Ginástica para Todos, Perspectiva no Contexto do Lazer, onde vocês irão, a partir da leitura do texto, a partir do conhecimento pessoal que você já tem e dessa pequena explicação que a gente trabalhou agora, traçar, listar quais são as características que os campos de atuação que nós conhecemos hoje pode contribuir de forma adaptada para que a gente consiga trabalhar a perspectiva do lazer na ginástica para todos. Então, nós temos um trabalho aí pela frente para a gente conseguir trazer pontos importantes para que a gente consiga atrelar uma ginástica rica na sua perspectiva de modo geral, ok? Grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais!